Boa noite a todos e a todas. É um prazer estarmos aqui em mais um GC Online com vocês. Todas as quintas nós nos reunimos aqui para poder abençoar a sua vida aí e também sermos abençoados por vocês. E o que nós queremos hoje é poder, de alguma forma maravilhosa, partilhar uma reflexão aqui, exaltar o nome de Jesus, a fim de que você, na sua casa, você que participa com a gente, né, possa ser alcançado, possa ser alcançada, possa ser abençoado, né? Nosso desejo é que você, líder de GC, possa ser revigorado, possa ser fortalecido em nome de Jesus. E nós queremos agora, nesse primeiro momento, orar uns pelos outros, orar pela sua vida, orar pela sua semana, orar pela sua família, em nome de Jesus. Senhor, nós confiamos nessa verdade que nós cantamos aqui. Os teus braços, Deus, em teus braços nós podemos descansar. E nós queremos, juntamente com os nossos irmãos que estão participando desse GC com a gente, nós queremos dizer isso, Pai, essa verdade para nós, para que a gente acredite nisso, que existe um lugar de descanso para nós. Existe um lugar onde todo o temor, onde todos os medos, onde todas as ansiedades se acalmam. Existe um lugar no Senhor, Pai, onde toda a tribulação se torna paz. Existe um lugar em Ti onde não há temor. E nós queremos, ó Pai, por meio da Tua bondade, Pai, estar neste lugar, Pai, certos, Deus, do Teu cuidado, certos, Deus, do Teu amor por nós, Pai. Nós queremos, ó Pai, estar confiantes de que no Senhor, Pai, existe descanso, Pai. Existe descanso. Pois o Senhor mesmo disse a toda e qualquer alma cansada: venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, estamos indo até o Senhor, lhe apresentando as nossas almas cansadas e sobrecarregadas, acreditando que pelo sangue do Teu Filho nós temos livre acesso, Pai, confiantes, ó Pai, na vitória que a cruz nos apresenta. Nós queremos confiar cada vez mais, Deus, que existe um lugar de descanso para nós. Por isso eu oro nessa noite para que o Senhor acalme os nossos corações. Acalme os nossos corações, ó Pai. Nos dê uma convicção de que existe um Deus que está nos guardando todos os dias, cuidando de nós, nos dando livramentos incontáveis que os nossos olhos sequer podem perceber. Nos dê, Pai, essa convicção, ó Pai, de que mesmo quando os nossos pés estão prontos a falhar, existe um Deus que cuida de nós. Pai, nos dê uma convicção, uma certeza, Pai, do Teu cuidado, Pai. Sabe, naqueles momentos em que o nosso coração anseia por desistir, em que parece que não há mais como continuar, Pai, nos ajude a olhar para o Senhor, Pai. Seja esse Deus, ó Pai, que chama a nossa atenção, que nos faz olhar, como o salmista disse, olharam para Ele e foram iluminados. Faz-nos olhar para Ti, Senhor. Tira, Pai, os nossos olhos, ó Pai, de tudo aquilo que não é do Senhor, Pai. Volta a nossa atenção para o Senhor, Pai, porque Tu és o único Deus capaz de transformar o nosso choro em riso, Pai. Tu és o único Deus capaz de dar sentido à nossa dor. E nessa noite, Pai, em mais um GC Online, nós queremos orar também por esse irmão, por essa irmã que está em casa e tem desconfiado do Teu caráter enquanto Pai. O Senhor é um Pai diferente, talvez, dos nossos pais carnais. O Senhor cuida de nós e não há nada que possamos fazer para sermos mais amados ou menos amados. A verdade é que o Senhor nos ama, e nos ama porque o Seu Filho Jesus morreu para que fôssemos amados. Então, para esse irmão, para essa irmã que está em casa, talvez em prantos, a nossa oração é para que o Teu Espírito Santo, que nos consola e que nos convence e que nos dá a convicção de um Deus cuidadoso, oramos para que esse Espírito alcance essas vidas que estão participando desse GC. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo e pode ser que esse irmão, essa irmã que esteja participando desse GC Online tenha pensado em suicídio, tenha pensado em várias coisas por causa de uma depressão, de uma ansiedade, de uma síndrome. Pai, nós oramos para que o Senhor cuide dessa vida. Oramos pela Tua intervenção, Pai, porque o Senhor pode, Pai.
Oramos também para que o Senhor nos levante neste tempo como resposta às pessoas que estão sofrendo, Pai. Oramos, ó Pai, para que o Senhor nos levante, Pai, como servos uns dos outros, Pai. Oramos, ó Pai, para que nós sejamos, ó Pai, irmãos nessa caminhada, Pai. Que nós possamos confiar nessa verdade, que nos Teus braços é o nosso descanso e que nós podemos, portanto, cair e recair na Tua graça, Pai, porque o Senhor cuida de nós e não há nada que possa mudar isso, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, Pai. Obrigado pelo Teu amor por nós, Pai, que veio a nós quando nós não merecíamos. Obrigado, Pai, por ter nos amado e nos alcançado quando não havia nada de bonito em nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou para caminhar ao Teu lado quando nós não tínhamos qualificações algumas. Obrigado, Pai, porque o apóstolo Paulo diz que o Senhor escolhe as coisas desprezíveis, escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Nós somos essas coisas desprezíveis que fomos escolhidos pela Tua graça e pelo Teu amor, Pai. Por isso, não permita que o nosso coração se eleve e se distancie, Pai, da verdade do Teu reino. Que a verdade do Teu reino reine em nós, Deus. Cresça em nós, Pai. Obrigado por mais um tempo aqui com os meus irmãos. Que seja um tempo precioso, Pai. Eu sei que esse GC ele pode ser exibido num leito de hospital, ele pode ser exibido numa cela, num presídio, ele pode estar sendo exibido num asilo, em vários lugares. Deus, o Senhor sabe exatamente o que cada uma das pessoas que estão participando desse GC necessitam. E a Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor iria suprir as nossas necessidades. Por isso, Pai, vai além daquilo que nós vamos falar aqui, alcança corações, transforma vidas, muda mentalidades, converta corações a Ti. Nós confiamos no Teu nome, nós confiamos no Teu reino, nós confiamos no sangue do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que bom estar com vocês em mais um GC Online. Está aqui comigo, como sempre, o Anderson, já é de casa. Hoje nós temos aqui a Raíssa, sempre bom termos gente nova. Bem-vinda, Raíssa. E Tairone também, que já é de casa. Irmãos, sem demora, eu quero falar com vocês hoje sobre a disposição em sofrer por causa de Cristo, né? E eu queria que você de casa pudesse abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 21. Nós iremos ler a partir do verso 10, ok? O texto aqui é a partir do verso 13, ou é somente um versículo, mas nós vamos começar do verso 10. Então, Atos 21, a partir do verso 10. Atos 21, a partir do verso 10, o tema de hoje é a disposição em sofrer por Cristo. Pesado. Vamos lá, o texto fala assim: depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro. Ele tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas a ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Mais uma vez o verso 13 fala assim: então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas a ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto fala para nós aqui, né, a gente também está estudando Atos, né, em algum dos nossos cultos. Nós estamos aqui há bastantes semanas falando sobre Atos, e eu tive um entendimento essa semana sobre o que é a proposta de Lucas, né, ao relatar essa história ali em Atos. Atos é um relato de homens incapazes, escolhidos por Deus para um propósito.
Então, antes de qualquer coisa, quando Lucas escreve a uma pessoa chamada Teófilo, ele está narrando em Atos, né, como que Deus, por meio do seu Espírito, está capacitando homens e mulheres, né, a pregar o Evangelho e, consequentemente, a sofrer por causa dessa pregação, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa disposição de sofrer por causa desse nome. Então o texto, Anderson, já começa falando com a gente que desce um profeta da Judéia chamado Ágabo, né? E ele usa de uma simbologia ali para poder dizer que o apóstolo Paulo, se ele chegar em Jerusalém, ele vai sofrer. Então ele fala assim: Paulo, você vai sofrer em Jerusalém, você vai ser amarrado e vai ser entregue aos gentios. O apóstolo Paulo, diferente do que eu faria talvez na época, ele olha para os irmãos que estão chorando, Raíssa, e ele fala assim: opa, não chorem não, ei, para com isso. Eu estou disposto não somente a ser amarrado, como eu estou disposto a morrer em prol do nome de Jesus. Nós já falamos várias vezes aqui, né, e eu quero falar para você que está em casa. Faz parte da vida cristã o sofrimento. Existem vários aspectos do sofrimento. Nós podemos sofrer por obediência a Deus, nós podemos sofrer por obedecermos a Deus e contrariarmos nossa carne, mas nós também podemos sofrer por ocasião do pecado. Mas aqui a temática de hoje é o sofrimento por causa de Cristo, por causa do nome dele, por causa da verdade dele e por causa do compromisso com o que Cristo espera de nós, né? Nós temos dito aqui ao longo de muito tempo que o cristão sofre, né? Mas o sofrimento na vida do cristão quase sempre é por causa da obediência ao seu Senhor, que é Jesus. Partindo desse pressuposto, desse ponto de vista, de que o cristão, ele é chamado a sofrer em prol do nome de Jesus, né? Não sei se você vai lembrar, mas o princípio do discipulado é Cristo falando assim para os seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo já é um sofrimento. Tome a sua cruz. A cruz é sinal de quê? De sofrimento. E me siga. Então, o princípio da caminhada ao lado de Jesus é o sofrimento. Porque nós começamos negando as nossas vontades. O Anderson, o que você tem para falar com a gente nesse princípio aqui sobre esse sofrer, né? Quando você ouve falar assim, quando você ouve o apóstolo Paulo falando assim para os irmãos: não chorem, eu estou disposto a sofrer, a ser algemado e até mesmo morrer em prol do nome de Jesus, né? Que eu acho bem interessante das partes que você até comentou sobre esse convite que Cristo nos faz a sofrer. Nós entramos para o corpo de Cristo por meio do batismo, e o batismo ele tem esse simbolismo da morte. É um convite que nós somos chamados a morrer, e a partir dessa morte que nós somos inseridos nesse reino, e só que se parasse aí, seria o que traria no nosso coração essa perturbação. Que a ideia só de sofrer é algo que pesa para muitos, né? Mas é o porvir que é falando. Porque se com ele nós morremos, com ele também ressuscitaremos. É o que é feito ali no ato do batismo. Quando nós temos esse símbolo, né? Que nós ali abaixamos, depois erguemos a pessoa, submergimos ela e erguemos. Para quê? Para que desse ideia mesmo dessa morte, mas também dessa ressurreição por vir. Então, essa ideia do sofrimento ela é muito ligada ao cristianismo. Não tem como desassociar o sofrimento com a vida cristã. E desassociar isso é fazer um desrespeito à nossa humanidade, principalmente à nossa caminhada cristã. E, às vezes, quando a gente desassocia o sofrimento na vida cristã da mensagem do Evangelho, a gente cria uma lacuna que é muito perigosa. Por quê? O princípio do chamamento para que nós vivêssemos no Evangelho e para o Evangelho e pelo Evangelho é um homem que sofreu. Então, Raíssa, Jesus não está pedindo nada que ele não tenha passado. Ele está nos convidando a viver nesse presente, né? Com a mente e com os olhos voltados para o futuro, de forma que todo o sofrimento desse tempo, ele recebe um significado, porque nós podemos sofrer aqui, mas existe um porvir onde todo o sofrimento vai se dissipar. Eu gosto muito do texto de Apocalipse, capítulo 5, verso 5, João fala assim, João relata assim: não chores mais, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Jesus, por meio do seu sofrimento, nos convida a caminhar com ele, né? E nessa caminhada, por ocasião
não somente das práticas morais, é muito maior do que isso, mas por ocasião do convite feito por ele a nós, ser muito diferente e muito oposto ao que o mundo propõe, nós vamos sofrer. Nós não vamos sofrer simplesmente, Tairone, porque o mundo propõe algumas práticas e realidades que nós não podemos viver. Nós vamos sofrer porque a nossa carne, a gente enquanto um ser humano que teve sofreu as consequências da queda, a gente enquanto pessoas que temos nosso pai em Adão, a gente tem que negar nossas próprias vontades. Então, o princípio do sofrimento é quando eu percebo que eu não posso fazer o que o meu coração deseja. Não tem nada a ver com o que o mundo propõe. Primeiro tem a ver com o que o Rafael, com o que o pastor Rafa tem que lutar contra. Então, esse princípio do sofrimento, né, olha só o que o texto está falando aqui. Desce um profeta da Judéia, encontra com Paulo e fala, se você for para Jerusalém, você vai sofrer lá. O apóstolo Paulo, ele podia saber o quê? No afã de desobedecer a Deus por medo, podia falar assim, eu descer para sofrer lá? Eu não vou não. Quantas vezes nós, por medo de sofrermos em prol do nome de Jesus, nós negamos quem Ele é, né? E aí a gente vai lembrar de um momento muito específico da palavra de Deus, em que Pedro fala assim para Jesus, eu estou disposto a morrer por você. Eu estou disposto a morrer por você. Aí Cristo exorta Pedro falando assim, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E o que acontece? Ao ser reconhecido em meio à multidão, Pedro nega Jesus. Uma das possibilidades pelas quais, ou dentre as quais Pedro negou Jesus, é por causa do receio de sofrer. Esse medo de sofrer, né? Hoje não é tão latente para nós, porque hoje o mundo está diferente. Mas quando a gente olha para o apóstolo Paulo, numa época onde tinham vários impérios, né, onde as pessoas eram lançadas no Coliseu, né, queimadas, né, não sei se vocês vão lembrar, mas nós falamos aqui também que houve um momento em que Nero, o imperador, ele acendeu a cidade de Roma toda, fez da carne dos cristãos postes iluminados, ele tacou fogo nos cristãos. Então, essa disposição de sofrer, como que a Raíssa entende? Raíssa, quando o texto fala assim, tome a sua cruz, né, ou sofra em prol do meu nome, né, e me siga. O que você pensa? Como você entende o sofrimento na vida cristã? Então, eu entendo esse sofrimento como algo que eu preciso me doar totalmente. Não tem como você escolher a Cristo e não ser uma pessoa total para Cristo. Sabe, não é fácil. E a gente negar a si mesmo, negar a si próprio, as nossas próprias vontades, o desejo do nosso coração. E isso é algo que é muito difícil, é muito forte, é muito difícil. E eu entendo que é uma vida de renúncias. É uma vida de renúncia. Dia após dia. Eu até chamo isso de milagre, né? Porque renunciar a isso é só feito do Espírito Santo. E é um dos milagres que a gente não consegue reconhecer. Que a gente acha que muitas vezes milagre é só aquelas maravilhas de crescer membro onde não há. Mas entregar-se a Ele, se render ao sofrimento e aceitar esse sofrimento por causa do nome dEle, que é denunciar esse Adão que você falou que há em nós, nossa, isso realmente é obra só do Espírito Santo e é milagre. E é engraçado porque eu também estou estudando Atos, né? E eu estava lendo essa semana Atos 16, 17 e 18, e eu estava percebendo o mover do Espírito. Tudo o que acontece no relato de Atos dos Apóstolos é por causa do Espírito Santo. Tudo o que acontece, né? Desde que Jesus foi assunto aos céus e Ele deu a esses homens o Espírito, Ele cumpriu em Atos 2 a profecia de Joel, você percebe que esses homens são capacitados a viverem uma vida e sofrer por causa que o Espírito Santo não é fácil assim não. A gente não vai rindo tomar a nossa cruz, não. A gente vai caminhando como se fosse pela via dolorosa, né? Porque sofrimento é sofrimento. Mas onde é que estão os nossos olhos, então, diante do sofrimento? Para onde é que nós olhamos diante de todo o sofrimento proposto? Os nossos olhos estão atentos ao sacrifício e à consumação daquilo que Cristo fez. O sacrifício de Jesus, ele é irrevogável e ele serve para todos nós. Nós não estamos entre o momento em que ele morreu e o momento em que ele vai voltar para nos buscar. Esse meio tempo não é tão importante quanto o fim. Vai haver um momento, segundo o Apocalipse, em que ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Aí, Tairone, o apóstolo Paulo está nos ensinando que diante das tribulações,
O Ágabo, o profeta, ele fala assim, você vai ser aprisionado. Como ele foi aprisionado, lembra de Paulo e Silas na prisão? Ele foi aprisionado, você vai ser chicoteado, você vai sofrer acusações, vão querer te apedrejar. Nada disso trazia temor ao coração de Paulo, de forma que ele desistisse de pregar o evangelho. E aí, uma das coisas que eu quero perguntar para você que está em casa, que mensagem é essa que faz com que nós envolvamos toda a nossa vida e existência em torno dela? Que mensagem é essa que fez no passado com que homens morressem glorificando a Deus? Glorificando a Deus. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem que exime o cristão, que arranca o cristão da possibilidade de sofrer. A mensagem do Evangelho, ela diz para o cristão que todo sofrimento, que toda dor é por enquanto. Que toda dor ela tem um fim. O apóstolo Paulo, ele não está aqui com temor, né? Constantemente ele sofria acusações. Ele passava por espancamentos, por açoites, por privações, por causa de Jesus. E é importante ressaltar, o sofrimento na vida de Paulo era por causa de Jesus, tanto no aspecto pessoal, quando negava-se a si mesmo, quanto no aspecto público, quando as pessoas que estavam perseguindo ele vinham contra ele, né? A gente precisa deixar isso muito claro, porque existem sofrimentos que nós vamos buscar com nossas próprias mãos. O apóstolo Pedro vai falar isso nas cartas que ele manda, ali nas epístolas que eles mandam, e vai falar sobre o sofrimento. E ele já começa falando, olha, não estranhe o sofrimento que advém sobre vocês, porque vocês estão estranhando, porque a igreja estava sendo perseguida, era um contexto de perseguição, tanto política, e ali ele fala assim, não estranheis isso, mas porque o poder de Deus está concentrado naqueles que sofrem, né? Mas existem dois tipos de sofrimento, ele deixa bem claro. Aqueles que estão sofrendo por causa do nome do Senhor, por causa do testemunho, mas aqueles que estão sofrendo porque são ladrões, porque estão mentindo, porque estão fazendo falso testemunho, esses merecem o sofrimento. Eles são dignos do sofrimento, né? É como se o apóstolo Pedro estivesse dizendo assim para esses leitores, né? Vocês podem sofrer por causa do nome de Jesus e no final de tudo gozarem da presença dele, ou vocês podem não sofrer no aspecto pessoal, que é o quê? Dar liberdade às minhas práticas, viver o que eu quero, o que eu acho e por aí vai, e vocês vão colher as consequências disso, né? E eu tenho uma pergunta para vocês aqui, né? Essa pergunta aqui é bem desafiadora. A gente está no ano de 2020 e isso quase não acontece mais, gente. Quase não acontece mais. Mas a pergunta é a seguinte, algum de vocês já sofreu por ocasião do nome de Jesus, né? Ou um preconceito, você é crente, você é cristão. Claro, por causa do nome de Jesus e não por causa do mau testemunho de um outro crente, né? Vamos pôr assim, alguém aqui já sofreu algum tipo de preconceito? É crente, né? Eu vou falar para vocês de antemão que no ensino médio eu era o cara preconceituoso, eu não queria saber de crente de jeito nenhum. Eu tinha um pavor de crente e tudo que eu podia angariar de informações contra os crentes. Então, assim, eu sei que as pessoas sofrem ainda hoje, né, numa proporção menor, por obedecerem e seguirem a Cristo, porque houve um momento em que eu era essa pessoa que perseguia. O apóstolo Paulo, que no relato aqui, ele é o perseguido, mas ele já foi também um perseguidor, né? Em algum momento você, Anderson, na escola, na faculdade, na vida, na rua, né, já sofreu por ser cristão, por ser crente, por ser evangélico, por aí vai? Está sendo um desafio aqui tentar lembrar, porque você com parênteses aí que quebrou a metade, né, nas perseguições, que é pelo mau testemunho ou pelo fato do nome de Cristo mesmo. Mas eu acho que no contexto do Brasil, para a gente se contar no país cristão, as perseguições igual se encontra no cenário bíblico não é parecido, não é semelhante, mas o que vai trazer, que trouxe mesmo perseguição são algumas práticas anticultura, né, que o próprio cristianismo convida a gente a ter. Mas não chega a ser essas perseguições assim muito graves, mas são mesmo de posturas, por não querer posicionar de certo modo, não querer, principalmente quando se trata do outro, né? Nas escolas, ensino médio, sempre ali é o bullying, a opressão do outro, mas ali você se escolhe a estar do lado do inferiorizado, mas nada chega a ser pelo nome dele mesmo. Os mais que eu sofri mesmo foi o mau testemunho do povo mesmo, dos crentes, né? Porque a mensagem do Evangelho ela é contracultural. O que é isso contracultural? É uma outra cultura que Cristo está implantando. Lembra de Mateus 5, 6 e 7? Sermão da Montanha? E aí quando ele nos convida a uma realidade, por exemplo,
vou dar um exemplo aqui de contracultural. Cristo, ele fala para a gente dar a outra face, andar a segunda milha e dar também a túnica, ok, né? O mundo não são as pessoas que não são crentes ou cristãs. O mundo é uma forma de pensamento, é um sistema filosófico que nega Deus, que não quer saber de Deus. Esse mundo fala assim, ó, a gente tem até jargões no Brasil, né? O meu santo não bateu com o de não sei quem, vai para cima, aí briga. Aí arruma aquela confusão toda, né? Que o Evangelho não nos permite. Por exemplo, a gente até falamos sobre isso aqui no Cristão e a Internet. O mundo, por exemplo, prega a questão do cancelamento. O cristão pode cancelar alguém? O cristão não pode cancelar ninguém, porque se alguém devesse ser cancelado, seria eu, entendeu? Cristo deveria me cancelar. Então isso é contracultural. E eu me recordo, às vezes, em que eu, Rafael, eu fazia chacota com os cristãos da minha sala de aula, né? Assim, mas eu era muito implicante, eu usava muito do bullying para poder... Pelo simples fato eu lembro de algumas meninas, elas se vestiam diferente, tinham uma postura diferente. Ah, para quê? Né? Eu pegava aquilo tudo e criava um alvoroço na sala de aula. Então, assim, a proporção da perseguição ou da perseguição não é igual no Oriente Médio, nos países que não têm uma liberdade religiosa, uma liberdade de professarmos a fé. Mas ainda assim entendeu? A gente ainda continua vendo pessoas que são desmerecidas, né? Eu lembro que quando eu estava ainda no mercado de trabalho, eu estava para entrar, você ia fazer o currículo, você colocava lá algumas informações a mais, né? E aí na entrevista, sempre quando perguntava a sua religião, sempre era de um cunho assim meio, vamos ver qual que é a religião. Isso ainda existe hoje ainda, entendeu? É menos. De fato, hoje, nós sofremos muito mais por causa do mau testemunho ou por causa de um Cristo que não é o Cristo, né? Do que em si mesmo por obedecer ou essas coisas, né? Embora nós vivamos em um país onde há essa liberdade de crença, né, que é livre, as pessoas têm se tornado cada vez menos tolerantes com os cristãos. E aí sim, irmãos, eu sei que a gente tem no Brasil crente, evangélico, mas o cristão, ele é o pequeno Cristo, aquele que segue a Jesus e que copia os atos de Jesus. Não é perfeito essa pessoa, esse ser, né? Esse que deseja agradar ao Senhor com a sua vida, com as suas obras e práticas, esse vai sofrer. Pode ser que às vezes você, por ocasião de um mau testemunho meu, possa sofrer em algo que é um mandamento bíblico, que é uma verdade. Então isso acontece ainda hoje, né? Não é à toa que teve um tempo da minha caminhada em que eu tinha vergonha, eu tinha dificuldade de falar que eu era cristão, porque eu não estava aberto ainda a lidar com aquela chacota toda, com aquela brincadeira, entendeu? Porque eu também sabia que eu era o implicante. Então eu falei, eu plantei, agora eu vou colher, né? Mas o apóstolo Paulo, ele não está nem aqui abdicando do sofrimento, não é porque alguém vai falar algo contra ele, não. Engraçado porque mudou. Houve uma época em que não tinha diálogo, né? Eles vinham cortando, fatiando os cristãos, matando, lançando para os leões comerem. Hoje eles vêm no diálogo, vêm criticando. Então é muito mais fácil dialogar hoje do que naquela época. Naquela época que era mais difícil, o apóstolo Paulo, ele não se acovardou. Falou, não. E eu, enxuga as lágrimas aí. Né? E eu gosto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando fala aos Gálatas, ele fala assim aos Gálatas: ninguém me censure, pois eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O que o cristão é chamado a viver e a fazer? A reproduzir os atos de Jesus. A gente vai sofrer. Claro, irmãos, não tem como. Tudo bem que a gente pode sim ser tratado com indiferença por causa do mau testemunho de alguém, mas se nós vivermos o Evangelho ou a proposta do Evangelho, a gente não vai ter paz com todo mundo, não. Não existe isso. Não existe. A começar pela nossa própria casa. Uma vez que a gente abraça a fé em Jesus, né, existem várias discussões nos nossos lares de pessoas que não aceitam. Então, nós fomos, sim, chamados a esse sofrimento, né? Até Cristo, né, teve esse nome do servo sofredor. E se nós que somos discípulos dele, por que não devemos ter também esse título, né? Porque não vamos passar por isso. O convite dele é morrer para que encontremos vida. Então, não tem como ter essa caminhada sem sofrimento. E o apóstolo Paulo fala assim, se eu não me engano, aos Filipenses, né? Se eu vivo,
Se eu morrer, eu estou com Deus. Se eu viver, eu vivo para Deus. Essa convicção, Raíssa, de que o sofrimento não determina nada, sabe? Não é que não tem sentido, porque Deus leva em conta. Nós somos seres emotivos. Deus sabe disso. Nós somos seres humanos. Mas o nosso sofrimento, ele tem um período, tem um tempo. E Deus nos abraça. Como nós cantamos aqui, em teus braços é o meu descanso, a gente precisa o quê? Ter essa convicção que o apóstolo Paulo tem. E aí é o que o Anderson e você mesmo disse, né? Somente por meio do Espírito. Irmãos, fala a verdade. Tem vezes que eu falo assim, meu Jesus Cristo, eu não quero não. Eu não quero, não quero. E olha que o nível de sofrimento que nós passamos no Brasil não é nada em comparação com o que os irmãos passam talvez na China, na Coreia, né? Mas ainda assim é uma dificuldade, algo que vem contra a nossa fé, né? E o apóstolo Paulo, ele não está retrocedendo, ele não está se acovardando, ele está assim, e a gente precisa entender que isso aqui é muito mais uma tradução do que significaria unção. A unção é muito mais a capacitação, a unção, irmãos, é muito mais essa capacitação para sofrer em prol do nome de Jesus do que para realizar proezas, né? Então o chamamento de Cristo para nós é que nós abracemos essa causa e que nós possamos estar abertos a viver as consequências de abraçar essa causa. Não sei se vocês vão lembrar, mas cada um, diz o relato, a tradição diz que cada um dos apóstolos morreram de uma forma. E aí quando o apóstolo Pedro ele foi ser crucificado, ele fala assim, não me convém morrer igual ao meu Senhor, invertam a cruz. E a tradição diz que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A gente não entendeu. Quando foi que a gente se distanciou da ideia do sofrimento como se fosse algo ruim, como se fosse produto do pecado? Estou me lembrando aqui de um texto muito importante, João capítulo 9, se eu não me engano. Vou abrir aqui rapidinho, João 9, né? João 9, quando Jesus cura um cego de nascença, o questionamento dos discípulos é assim, quem pecou, ele ou os pais? A gente sempre está atrelando o sofrimento ao pecado, mas não é. A gente pode sim sofrer por obediência ao Senhor e esse sofrimento por obedecer a Cristo é para nós motivo de glória, é para nós motivo de gozo, de felicidade. Por quê? Porque a nossa alma tem prazer na lei de Deus. É isso que nós amamos fazer e ser. Então, mais uma vez aquela pergunta que a gente faz sempre aqui, o cristão sofre? Oi, como sofre? O cristão sofre, minha irmã, o cristão sofre, meu irmão. Isso é normal, Raíssa. Raíssa, o cristão sofre? Ou se sofre. Tairone, e aí? O que você pode falar sobre essa relação do cristão com o sofrimento? Bom, eu acho que faz parte, né? Sofrer por Cristo, acho que é vantajoso, porque sofrer estando no mundo, acho que é mais dolorido, vamos dizer assim, né? Eu acho que é um sofrimento sem esperança, né? Já que nós vamos sofrer, então que soframos então ao lado de Cristo. Tem motivo para que sofrer, né? E que motivo, né? Teve uma aula sobre missão que eu tive uma vez no seminário, que um dos professores levou essa pergunta, né? Qual o motivo da minha vida? Nós estamos aí com todo mundo em busca do propósito, qual o motivo de existir, qual o propósito da minha existência. Temos vários cursos, várias palestras sobre isso. Mas nós chegamos à conclusão no final desse curso sobre missão, sobre esse convite, esse privilégio que temos de entregar a vida para Cristo, né? Que é o maior privilégio, não é algo que deve ser feito com dor. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele respondeu com muita alegria, é algo que nos constrange, né? Principalmente no século XXI, onde que a gente idolatra aqui na modernidade essa grande busca da felicidade, o sofrer, por muitas vezes, é difícil associar a essa caminhada de fé. E quando a gente tem esse convite a morrer e encontrar alegria na morte, é algo que é desafiante para nós, né? E é engraçado, né? Porque o evangelho é tão contracultural, é que o sofrimento tem sentido, a morte não é o fim, não tem nada paralisa. O apóstolo Paulo, ele está nos ensinando aqui que o sofrimento nos ensina sempre algo. A gente às vezes se perdeu um pouco no evangelho e desassociou a vida cristã do sofrer. Mas se nós sofremos com Cristo, meus irmãos, existe uma glória reservada para nós, Raíssa. E aí, o que nos falta às vezes é essa confiança de que no meu sofrer, Deus está comigo. E que no meu sofrer,
Ele é o meu lugar de socorro, a minha torre forte, né? No teu sofrimento, primeiro eu quero te convidar a sofrer por causa do nome de Jesus, né? E o sofrimento e o sofrer por causa desse nome tem o seu início em negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Depois eu quero falar para você que é líder de GC. Não há como desassociar, separar o sofrimento da vida cristã. Não há, líder. Porque o seu Senhor, Jesus, o Cristo a quem você segue, serve, Ele deu início a essa caminhada, nos chamou para Ele por meio do sofrimento, né? Então, o sofrimento não é o fim. E já que nós vamos caminhar sobre essa terra sofrendo as dores, né, que são também consequência do nosso pai Adão, que nós soframos ao lado daquele que dá sentido à nossa existência, né? E talvez você em casa está sofrendo nos mais variados aspectos, sofrendo como um ser humano, sem ver sentido para a sua vida, sem ver propósito. Rafael, eu estou sofrendo, pastor. Quero falar para você, que você não está sofrendo sozinho. O apóstolo, não é apóstolo Paulo, perdão, mas o escritor de Hebreus, sou tentado a falar Paulo ou Apolo, mas o escritor de Hebreus, ele vai dizer para nós que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa dor. Nós temos um Cristo que se compadece desse sofrimento e que dá sentido a toda a dor. E toda a dor, ela é por enquanto, né? Olha só que o apóstolo Paulo, agora sim o apóstolo Paulo fala: todo sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Meus irmãos, se vamos sofrer, que soframos então olhando para o Senhor, por causa do nome do Senhor, remindo esse tempo, meus irmãos. E que nós não sejamos a causa do sofrimento dos seguidores de Jesus, né? Que nós tenhamos essa convicção, né? E para finalizar, né, o nosso desejo é que você seja um cristão firme nas suas convicções, naquelas convicções que são bíblicas, que são do reino, que são de Cristo. Mas ao mesmo tempo que você possa ser também um cristão perdoador, amoroso, sabe? Às vezes a gente tem muita convicção, mas falta amor e perdão. Convicção de quê? Né? Não revide das perseguições. Vai perceber que os cristãos, eles estão fugindo em vários momentos na comunidade primitiva, mas nunca revidando o mal com o mal, né? Mas ore. E aí é que, agora é que são elas. Porque ele fala assim: ore por aqueles que vos perseguem, ore por aqueles que vos causam sofrimento. E aí nos dois aspectos, seja qualquer pessoa do mundo, fora dessa realidade do reino de Deus, quanto qualquer pessoa que ao envergonhar o evangelho cause sofrimento, tanto essa como essa carecem da nossa intercessão e oração, né? Então eu quero dizer para você, quero orar por você e dizer para você que o sofrimento não é o final da nossa vida, mas não negligencie que Deus pode estar querendo falar com você por meio do seu sofrer. É normal sofrer, o cristão sofre, o crente sofre, nós não estamos bem o tempo todo, nós não somos vitoriosos o tempo todo, né? É normal às vezes querer fugir, querer abandonar tudo, mas a gente tem que fazer o que o salmista disse: manter os nossos olhos fixos no Senhor. Se você puder em casa, feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Logo após, a Raíssa vai cantar mais uma vez, que nos braços de Cristo é o nosso descanso. Pai, obrigado por esse tempo aqui com os meus irmãos, Pai. Obrigado pela vida, Pai, do Tyrone, Pai, da Raíssa, Pai, do Anderson, pela minha vida, pela vida, Pai, dos meus irmãos que estão em casa, né? Obrigado, Senhor, por nos ensinar que obedecer ao Senhor pode nos conduzir a sofrimentos dos mais variados, mas que nós não podemos nos acovardar. Obrigado, Senhor, por nos guardar. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado, Pai, por dizer para nós, ó Pai, e por nos dar a convicção de que nenhuma dor é eterna, que o sofrimento ele é para este tempo aqui. E eu oro para que o Senhor alcance os nossos irmãos, irmãs que estão sofrendo por causa do Teu nome, né? Em qualquer lugar do mundo, Pai.
Tem irmãos que nesse exato momento estão sendo apedrejados, expulsos dos seus lares, outros mortos. Existe uma igreja perseguida, Deus, por quem nós oramos nessa noite. Oramos acreditando que o Senhor é fiel para dar sentido, Assim como o Senhor esteve com Jesus, naquele último momento, nas últimas palavras, no último fôlego da vida terrena dele, faça-se presente, Pai, na vida daqueles irmãos, naquela comunidade onde há sofrimento, Pai. Eu oro, Pai, para que nós, enquanto Teus seguidores, ó Pai, soframos em prol do Teu nome. Eu oro, Pai, para que nós não sejamos pedra de tropeço, Pai. Eu oro, Pai, para que o Evangelho não possa ser dificultado, Pai, pelas práticas erradas da minha vida que trazem escândalo para o Evangelho, Pai. Eu oro, Pai, para que todo sofrimento receba sentido na luz do Teu amor e do Teu cuidado. Em nome de Jesus.